Mas parecia que grande parte da estratégia dos Estados Unidos estava voltada para a China, porque a China é realmente seu principal rival. Muitas coisas pareciam organizadas em torno dessa ideia. Até mesmo a noção de se relacionar melhor com a Rússia serviria para garantir que ela não se inclinasse demais para o lado da China. Isolar o Irã da China poderia criar mais pressão energética ali, o mesmo acontecendo com a Venezuela. Não estou dizendo que a China seja a única consideração, mas é curioso que os Estados Unidos agora pareçam concentrar-se em todos os outros lugares, exceto na China. Como você sabe, toda a ideia do pivô para a Ásia deveria significar reduzir a presença no Oriente Médio e na Europa, mas os Estados Unidos ainda estão bastante envolvidos na guerra na Ucrânia. Não tanto quanto sob o governo Biden, mas ainda assim. E também no Oriente Médio, ao se desengajar de ou possivelmente provocar mais uma guerra com o Irã. Como você vê a abordagem deles em relação à China nesse contexto? Porque parece que a força principal para fortalecer ou restaurar a posição monetária dos Estados Unidos, se esse for realmente o objetivo. Eu não sei se os Estados Unidos conseguem restaurar sua posição hegemônica no continente euroasiático. Seria algo muito complicado. Se olharmos para o Irã, por exemplo, que é o menor dos três poderes, se estivermos falando de Irã, Rússia e China, a análise de custo-benefício de qualquer conflito entre os Estados Unidos e o Irã é tão absurdamente desequilibrada em favor do custo que não vejo qual seria o benefício para os Estados Unidos, mesmo que o regime no Irã fosse mudado. Mesmo que conseguissem isso, por quê? Eu me pergunto, por que afinal eles iriam querer fazer isso? Não acho que alguém consiga formular de maneira coerente qualquer tipo de benefício para os Estados Unidos. Benefit to the United States. I can see the benefit to Great Britain, to France, to... Consigo ver o benefício para a Grã-Bretanha, para a França, para as potências europeias, em remover o único obstáculo que elas têm para o controle total do Oriente Médio. E também porque, sabe, é o comércio da Europa que passa, como se chama, pelo Canal de Suez. 90% de todas as mercadorias que passam pelo Canal de Suez vão da Ásia para a Europa. Isso quase não tem nada a ver com os Estados Unidos. Acho que talvez cerca de 3% do comércio americano passe por ali. A Europa é muito mais dependente do petróleo do Oriente Médio do que os Estados Unidos. Portanto, é muito claro porque isso é tão importante para as potências coloniais europeias. Os britânicos têm desejado reafirmar sua presença a leste de Suez para controlar suas antigas dependências coloniais. E nesse contexto, o Irã é um obstáculo. Eles definitivamente não querem que a rota do Ártico seja desenvolvida, porque a antiga estratégia geopolítica britânica consistia em controlar todos os pontos de estrangulamento do comércio. Isso incluía o Canal de Suez, o Mar Vermelho, Bab el-Mandeb, o Estreito de Hormuz, o Estreito de Malaca e assim por diante. Todo o comércio entre o leste e o oeste passava pelos pontos de estrangulamento que a Grã-Bretanha costumava controlar. Agora, os russos, junto com os indianos, iranianos e chineses, estão desenvolvendo o corredor internacional de transporte norte-sul, que é mais barato e mais rápido. Vai da Índia, certo, atravessando o Irã e a região do Cáspio até São Petersburgo, podendo alcançar o noroeste da Europa. É mais barato e rápido do que passar pelo Canal de Suez. E há também a Rota do Ártico, que é outra alternativa. O governo Trump já havia definido o desenvolvimento do Ártico como um de seus objetivos estratégicos. No Oriente Médio, eles irão atrás do Irã em benefício das potências europeias, e a um custo enorme para si mesmos. Possivelmente um custo massivo, até catastrófico. O próprio Israel, você sabe, há esse apego sentimental e ideológico ao Estado de Israel em um segmento significativo da população dos Estados Unidos.
Mas considerada como um verdadeiro interesse estratégico dos Estados Unidos, Israel é mais um passivo do que um benefício. Então é tudo desvantagem. Risco de guerra, risco de escalada, risco de perder sua posição na região, tudo isso para defender algo que representa um custo líquido para os Estados Unidos. Enquanto isso, fazer negócios com o Irã, com a China, com a Rússia, com a Ucrânia, depois que o governo ucraniano mudar, tudo isso traz muito mais vantagens e quase nenhum risco. Então, sabe, eu preciso tapar os ouvidos quando Trump fala sobre o Irã, mas não acredito que ele realmente pretenda entrar em guerra com o Irã. Ele precisa se submeter aos seus doadores sionistas, aos eleitores judeus sionistas e aos eleitores cristãos evangélicos, que ainda formam um bloco muito grande, muito ativo e muito apaixonado nas eleições dos Estados Unidos. Falta menos de um ano para as, como se chama mesmo, as eleições de meio de mandato. Mas no que diz respeito ao real interesse nacional dos Estados-membros, acho que eles estão prontos para começar a se distanciar de Israel. Saberemos em breve porque, no momento, Israel está em uma espécie de aliança com os Emirados Árabes Unidos, suponho que apoiando vários desses movimentos separatistas e terroristas no chifre da África, na Somália e no sul do Iêmen. Somalia and southern Yemen. And they're looking to balkanize these. E eles estão tentando balcanizar essas nações, transformá-las basicamente em caos, como a Líbia. Ao mesmo tempo, isso colocou os Emirados Árabes Unidos em rota de colisão com a Arábia Saudita e também na Síria. Desculpe. Também na Síria, os Emirados e os israelenses estão apoiando, armando e financiando os separatistas drusos. Então eles querem até balcanizar a Síria e transformar o Líbano em caos. E assim por diante. Os Emirados Árabes Unidos e Israel estão cooperando nisso. Por outro lado, os sauditas agora se sentem muito ameaçados por isso, porque se o Iêmen, a Somália ou a Síria colapsarem como estados, isso colocará em risco a segurança saudita. Jeopardizes Saudi security. So now we see that Saudis have taken it as far. Então agora vemos que os sauditas levaram a situação ao ponto de lançar uma ação militar contra os Emirados Árabes Unidos. Eles não bombardearam os Emirados em si, mas atacaram navios que transportavam armas para o Conselho de Transição do Sul do Iêmen, o STC, que ao que me parece atua como um governo alternativo, não em Sanaa, mas em Aden, no sul do Iêmen, certo? E isso entra em conflito direto com o governo reconhecido internacionalmente em Aden. O governo iemenita, que na verdade está exilado em Riad, certo? Eles também estão apoiando grupos militares na Somália. Então o MBS, Mohammed bin Salman, tem tentado influenciar Donald Trump e sua administração a declarar esses grupos como organizações terroristas. To declare these groups as terrorist organization, and so now you have. E agora há um conflito se formando entre a estratégia promovida por Israel junto com os Emirados Árabes Unidos, que é um tipo de geopolítica ao estilo britânico, colocando todos uns contra os outros, fragmentando as nações e tornando-as fracas para poder controlá-las. Esse é um lado. Do outro lado, estão países como a Arábia Saudita, que querem preservar sua integridade, soberania e segurança e desejam cooperar com a Rússia, a China e o Irã. Eles estão pedindo ao governo Trump que os apoie. Se Trump disser sim, nós os apoiaremos, declararemos esses grupos militantes somalis como terroristas e assim por diante, isso os colocará em confronto com Israel, os Estados Unidos contra Israel. Then that puts them at loggerheads with Israel, the United States versus Israel. Extremely complicated situation to. É uma situação extremamente complicada para o governo Trump administrar. Mas no fim das contas, a forma como Trump escolher agir vai mostrar de que lado ele está. Porque se ele apoiar os sauditas, isso significa que está adotando essa estratégia de integração multipolar e assumindo posições compatíveis com as do Irã, Arábia Saudita, Rússia, China, Índia e assim por diante, e virando as costas para Israel. Não acho que Trump vá declarar isso abertamente, pelo menos não antes das eleições de meio de mandato. Mas ele pode fazer muito barulho e não agir de fato.
Acho que a ação de junho contra o Irã foi exatamente isso. Trump fez muito discurso, lançou vários Tomahawks em alvos previamente anunciados, soltou algumas bombas e deu aos iranianos 48 horas de aviso para se prepararem. Pre-advised to the Iranians to prepare. Iranians responded in kind, pre-announcing. Os iranianos responderam na mesma moeda, anunciando previamente sua retaliação e basicamente destruindo uma estação de radar, com 0 baixas de ambos os lados. Eles apertaram as mãos, agradeceram um ao outro, e então ele disse: "Nós obliteramos o programa nuclear. Não precisamos mais ir à guerra. Está tudo resolvido. Vamos focar em outras coisas." Acho que é aqui que veremos onde Trump se posiciona. Mas se eu tivesse que apostar hoje, diria que ou Trump não vai se envolver em uma guerra contra o Irã, ou eles farão outra briga falsa no estilo da Federação Mundial de Luta Livre, algo que levanta muita poeira, mas não faz nada. E então, novamente, ele dirá: "Certo, bem, mostramos a eles, é isso, acabou, estamos saindo." Essa é a melhor forma como posso interpretar isso. Vá em frente. That's the best that I can interpret it. Go ahead. Quando você falou sobre o canal de Suez, isso me lembrou de J.D. Vance, porque ele estava dizendo a mesma coisa. Por que estamos protegendo o canal de Suez? Isso não tem nada a ver conosco, é todo o comércio europeu. Mas, novamente, me parece que o governo Trump é um saco de nozes variadas. Há alguns neoconservadores malucos, mas também há pessoas como J.D. Vance, que parecem muito sinceras em relação a esse princípio de América em primeiro lugar, o que as leva a questionar coisas muito básicas, como o canal de Suez. Isso não tem nada a ver conosco. Não podemos fazer tudo se quisermos colocar a América em primeiro lugar. Caso contrário, isso se torna apenas um slogan vazio. Parece que todos esses esforços para jogar todas as peças para o alto e reorganizar todo o tabuleiro global deixam muito espaço para erros de cálculo, e uma falha em uma área pode se espalhar para outras. Mais uma vez, espero que alguém lá saiba o que está fazendo, porque parece que estão perdendo um pouco o controle. I suspect that they do, Glenn, because Eu suspeito que sim, Glenn, porque acho inconcebível que Trump tenha ido a Caracas e sequestrado Nicolás Maduro e sua esposa. Isso realmente não é um detalhe irrelevante, e sua esposa, sem ter discutido isso com os russos, para explicar o que estão fazendo, por que estão fazendo e obter a autorização deles. Mas então, sabe, quando comecei a investigar essa organização dos Estados americanos, a rede de 14 centros financeiros offshore, onde circulam entre 50 e 75 trilhões no Caribe. where they have between 50 and 75 trillion dollars sloshing around in the Caribbean, the petrodollar market, another maybe. O mercado do petrodólar, talvez haja alguma sobreposição, movimenta cerca de 22 trilhões de dólares fora dos Estados Unidos, fora do controle da moeda e do governo americano, quase totalmente sob o controle da City de Londres e de seus 14 centros offshore no Caribe. Depois há a guerra do ópio, porque, como você sabe, ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos, os cartéis de drogas estão contrabandeando substâncias letais e cuidando da logística e das travessias ilegais de fronteira para praticamente todos os imigrantes da América do Sul. Milhões e milhões estão cruzando. Certo, Trump reprimiu isso, mas isso já vinha acontecendo há muito tempo. Provavelmente cerca de 30 milhões de imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Entered the United States over the last 20 years. And the drug cartel, so weapons. E os cartéis de drogas, então armas, imigrantes ilegais e drogas ilegais vindas do Sul. Na fronteira norte, o Canadá, a mesma coisa, além da lavagem de dinheiro por meio de bancos canadenses e das 50 grandes instituições financeiras globais ativas no Caribe. Isso cheira a uma guerra do ópio, algo em que o Império Britânico tem uma tradição muito, muito longa, habilidades muito bem desenvolvidas e avançadas, como você sabe o Banco HSBC, que foi pego em 2012 lavando dinheiro para cartéis de drogas mexicanos e organizações terroristas. Eles praticamente saíram impunes graças ao governo Obama e a Eric Holder, recebendo basicamente uma multa simbólica. Acho que 5 ou 10% dos lucros anuais foi o valor que pagaram. Annual profits
is the fine that they got paid, and then they got a deferred prosecution agreement. E então eles conseguiram um acordo de persecução diferida, o que significa que se você não fizer nada ilegal nos próximos 5 anos, tudo é esquecido e você continua como se nada tivesse acontecido. Nenhum executivo acabou na prisão. E então o HSBC pôde se fiscalizar, ou seja, eles nomeiam uma pessoa, dão a ela dinheiro, crédito e tudo mais, e depois dizem, ah, sim, o HSBC está limpo como um apito. Passaram-se 5 anos, tudo volta ao normal. Assim, os Estados Unidos, com razão, sentem-se sob cerco, mas não é pela China, nem pelo Irã, nem pela Rússia. É por essa ordem global amorfa, parasitária e baseada em regras, cuja verdadeira sede hoje está na City de Londres, ligada a famílias oligárquicas europeias associadas ao sistema bancário. Families linked to the banking system. And so this is the enemy. And I think that once you look at it from this prism, então, este é o inimigo. Acho que quando você olha por esse prisma e também ignora as declarações públicas de Trump, porque isso literalmente causa lesão cerebral, se você simplesmente ignorar o que ele diz e observar os resultados do que sua administração está fazendo, tudo começa a fazer sentido. Sob esse prisma, podemos chegar a algumas explicações plausíveis, mas não é nada disso. Não se trata do petróleo da Venezuela, nem de uma mudança de regime no Irã. Acho que se trata de desmantelar toda a ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial. E também, quando falamos sobre direito internacional, precisamos lembrar que o direito internacional envolve essas 76 organizações internacionais que operam em todo o mundo, sem transparência, sem responsabilidade perante qualquer governo do planeta, com isenção total de impostos e imunidades legais completas. Full tax exemptions, full legal immunities. And then when you look into what they do, it's climate change. E então, quando você analisa o que eles fazem, é mudança climática, é ideologia de gênero, são moedas digitais. Parece praticamente uma matriz de escravidão que está sendo lentamente construída e desenvolvida ao redor do mundo e que em algum momento será imposta sobre nós. Não vai haver uma saída disso. E se eu estiver certo ao dizer que o método na loucura de Trump é, na verdade, direcionado a desmontar tudo isso, então, sabe, tenho que dizer que isso me anima. Se estou certo ou não, acho que o tempo dirá. Mas observe o conflito entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e veja de que lado os Estados Unidos vão ficar. And what side the United States is going to stand on. And that we may not know from public E isso talvez não saibamos pelas declarações públicas. Seja lá o que Trump diga, apenas ignore, para o bem da sua saúde mental. Mas sabe, quando você observa o que realmente está sendo feito, olhe para os funcionários israelenses, porque eles têm reagido de forma bastante histérica em relação, você sabe, a Tom Barak na Síria, o novo enviado de Trump lá. Eles não estão muito satisfeitos com ele. Acho que saberemos pelas declarações israelenses. Acho que saberemos também, sabe? Eu tenho passado muito tempo observando pessoas, autoridades britânicas que gostam do Trump. Alastair Campbell, o ex-chefe de gabinete de Tony Blair, Rory Stewart, pessoas como David Rothkopf, John Bolton, todos esses. all of these CIA guy, Mike Pompeo. O cara da saia, Mike Pompeo, ex-CIA. Enfim, sabe, acho que eles têm falado muito ultimamente e estão deixando escapar um pouco da frustração deles. Estão extremamente frustrados com Donald Trump. E também sabe o que os russos estão dizendo, o que os chineses estão dizendo. Quando ele sequestrou Maduro, eles fizeram uma condenação simbólica da ação, mas não foi realmente forte. Foi muito, muito estranho. E então o Putin desaparece, o Putin fica invisível. Porque acho que ele não quer dizer nada sobre isso em público. Ele não quer ser questionado. Então simplesmente não aparece em lugar nenhum. É tudo muito estranho, mas acho que é bem diferente do que parece na superfície. You know, at the facade, at the surface of what things look like. Yeah, well, they don't do much of the megaphone. É bem, eles não fazem muito desse tipo de política de megafone, de modo geral, fora da Rússia. Mas parece que estamos caminhando meio sonâmbulos para alguma coisa, pelo menos que algum erro de cálculo pode estar a caminho. Mas obrigado por dedicar seu tempo. Acho que passamos um pouco do tempo, mas obrigado. We're there, but thank you. Yeah.
Obrigado pelo convite, Glenn. É sempre um prazer conversar com você e espero que antes do fim deste ano saibamos o que está acontecendo.